Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí então entrando com um assunto agora que chama eletrostática. Está aí no plano de estudo tutorado, PET, do terceiro ano do ensino médio regular, do volume 1. Então vamos lá, antes de falar de eletrostática, a palavra eletricidade é o nome dado a um amplo conjunto de fenômenos de que uma forma ou outra estão subjacentes a quase tudo que nos cerca. Então quando nós vemos uma lâmpada acesa, um relâmpago, também está envolvida numa união de átomos e moléculas. Então, a eletricidade envolve tudo, quase tudo que nos cerca, né? Porque tudo que nos cerca é formado de átomos e moléculas. E os átomos são formados e tem elétrons, né? Ele tem prótons, nêutrons, então tudo isso está envolvido. O estudo dessa eletricidade em repouso, coloquei até entre aspas aí, que ela não fica em repouso, é o que a gente chama de, ou eletricidade estática, é o que a gente chama de, é o que nós chamamos de eletrostática, tá? Beleza? Então, esse entre aspas aí do repouso, ele está mais envolvido porque os átomos, eles nunca estão em repouso, tá? Estão sempre em movimento. Então, por isso que eu coloquei entre aspas, tá? Para a gente começar a entender melhor o que é eletrostática, vamos falar um pouco de carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade associada a certas partículas que constituem o átomo. Os prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, como vocês já viram lá na química, eles estão situados no núcleo do átomo, enquanto os elétrons se movimentam em volta desse núcleo, que a gente chama, uma região que a gente chama de eletrosfera. Tá? Lembrando que a carga do próton é positiva e a do elétron é negativa, e o nêutron não tem carga elétrica. No Sistema Internacional de Unidades, a carga elementar E é a menor carga encontrada na natureza, tá? E a unidade de medida de carga elétrica é o Coulomb, representado pelo C maiúsculo, escreve assim, Coulomb. Então. E ela equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Então, carga elétrica é algo bem pequenininho, assim. Cada elétron tem essa carga aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Uma propriedade interessante é que quando eu tenho cargas de sinais diferentes, por exemplo, se eu tiver uma positiva e uma negativa, elas têm uma força de atração entre elas, tá? Então, quando eu tenho cargas com sinais diferentes, eu tenho força de atração entre elas. E se eu tenho duas partículas com cargas positivas, a força não é de atração, é de repulsão entre elas. Mesmo acontece quando eu tenho duas cargas negativas. Então, se eu tenho duas cargas negativas, não vai haver força de atração, vai haver força de repulsão entre elas. Isso vale também para corpos que estão carregados, tá? Quando a gente fala corpos eletricamente carregados, ou ele está com excesso de cargas positivas ou negativas, tá? Quando ele está com excesso de cargas positivas, quer dizer que ele cedeu elétrons para outros corpos. Então ele ficou com excesso de prótons, ficou com mais prótons do que elétrons, então a gente fala que aquele corpo tem a carga positiva. E o corpo que tem uma carga negativa é que ele está com excesso de elétrons e tem mais elétrons do que prótons. Então, quando acontece isso com corpos também, acontece essa força de atração entre eles, tá? Então, quando eu tenho um corpo com excesso de cargas positivas e um com excesso de cargas negativas, é uma força de atração. O mesmo acontece quando eu tenho dois corpos com cargas positivas, a força não é de atração, é de repulsão. Se eu tenho dois corpos com excesso de cargas negativas, eles também não vai haver força de atração, só de repulsão, ok? Vamos falar um pouco agora de condutores elétricos, tá? Alguns materiais possuem muitos elétrons livres. O que são esses elétrons livres? Esses materiais, principalmente os metais, acontece que eles têm um excesso desses elétrons livres. O que são esses elétrons livres? Os átomos que formam as moléculas do material têm uma grande quantidade de elétrons nos seus níveis de energia mais longe um pouquinho do núcleo do átomo. E como ele tem muitos elétrons nessa região, nesses níveis que são um pouco mais longe do núcleo, eles são facilmente arrancados daquele átomo. Então, o elétron ele pode passar de um átomo para o outro, uma molécula para outra,
porque essa força de atração que existe entre o núcleo, os prótons e os elétrons ali, quanto mais longe do núcleo, essa força é mais fraca, né? Então você consegue arrancar esses elétrons com maior facilidade. Isolantes elétricos, ou também chamados de dielétricos, tá? Esses materiais, ao contrário dos condutores, tá? Eles não possuem uma grande quantidade de elétrons livres, tá? Eles têm poucos elétrons livres, digamos assim. Então, a maioria dos elétrons que constituem o material desse corpo, o que acontece? Eles ficam mais perto do núcleo, então fica mais difícil de arrancar. Não que não seja, não que a gente não consiga arrancar, mas fica mais difícil. Então, a gente considera eles como materiais isolantes ou dielétricos. Então, vamos falar também de processos de eletrização. Podemos eletrizar objetos transferindo os elétrons de um corpo para o outro. Então, coloquei uma charge que tem do Garfield, da Folha de São Paulo. Tem ele aqui no carpete, falando que adora carpetes de lã. Isso aí é um fato que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Aí ele chega do dono dele e dá um choquinho do dono. Ele fala, adora eletricidade estática, né? Então ele sai um carpete de lã e chega esfregando as patas aqui no carpete de lã. E quando ele chega do cachorrinho lá, um amigo dele dá um encosta e toma um choque. Isso já acontece quando o tempo está meio seco, não está muito úmido. Ou seja, observaram que às vezes duas pessoas estão andando assim, de repente quando encosta leva aquele leve choque, ou entra o outro, ou um objeto. Então, isso é normal, tá? Então a gente vai ver alguns processos de eletrização. O primeiro processo que vamos falar aqui é o processo de eletrização por atrito. O que consiste esse processo? Você pegar dois objetos e atritar um com o outro. Então eu coloquei aqui o vidro, o algodão, e no segundo momento você faz o quê? Atrita, esfrega um no outro, o algodão com o vidro. E neste momento, aí o que acontece? Os elétrons que estão aqui no vidro, eles são transferidos para o algodão através desse atrito. E ele fica com excesso de cargas negativas, ou seja, ele fica com excesso de elétrons. E o vidro, por que ele ficou com carga positiva? Porque ele cedeu elétrons para o algodão, então ele ficou com excesso de cargas positivas, ficou com mais prótons do que elétrons. E o algodão ficou com mais elétrons do que prótons, tá? Então, esse é o processo por atrito. Então, pessoal, aqui temos uma tabela triboelétrica. Para que ela serve? Aqui tem uma sequência de objetos, de materiais, que quanto mais alto que nessa tabela, maior é a chance dele ceder elétrons, tá? Então, durante o processo de eletrização por atrito, tá? Então, se eu tiver aqui uma lã, vou pegar aqui uma lã, e deixa eu ver o vidro. Tem a lã e o vidro. Então, como o vidro está mais acima, ele vai ceder elétrons para a lã. Tá? Então, se você atritar lã com o vidro, a lã vai ficar com carga negativa, tá aqui, e o vidro vai ficar com carga positiva, tá? Então, os materiais que estão acima dessa tabela, eles têm o quê? Maior facilidade de ceder elétrons para os que estão abaixo, tá? Ok? Entenderam isso? Então vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, um âmbar e uma seda, então a seda ela vai ceder elétrons para o âmbar, tá? Quem não sabe o que é âmbar, aqui tem um, tá? Coloquei um aqui um livro que eu tirei da internet mesmo, um âmbar e uma pena. Então, quando você atrita o âmbar com... Vamos supor que eu peguei o âmbar e atritei com a lã e cheguei perto da pena, a pena há uma força de atração entre eles, tá? Então, o âmbar atraiu a pena. É aquela brincadeira que o aluno gosta muito de fazer em sala de aula, né? Pelo menos na quinta série, ou no ensino fundamental 1, quarta série, terceiro ano. Pega aquela régua de acrílico, né? Passa nos cabelos. Eu não faço essa experiência já faz um tempinho, mas os alunos fazem. Então, eles pegam, esfregam a régua no cabelo, do couro cabeludo, e depois aproxima essa régua perto de pedacinhos de papel. Aí o que acontece?
os papéis são atraídos para a régua. Então é isso aí, tá? É um processo de eletrização daquela régua, que é um acrílico. Então ele fica com um excesso de elétrons, ou eu não sei de que material que ele é feito, aquela régua. Então ele atrai o papel, tá? E é isso aí, certinho? Na eletrização por contato, acontece o seguinte: os dois corpos só entram em contato um com o outro. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que ele tem uma esfera, que uma você conhece, ela está carregada positivamente, ou seja, ela está com excesso de prótons, ela tem mais prótons do que elétrons. E aqui eu tenho um corpo neutro. Num segundo momento, eu coloco os dois em contatos, tá? O que vai acontecer? Esse excesso de cargas positivas vai atrair os elétrons que estão no corpo neutro, tá? Então vai passar elétrons do corpo neutro para o corpo que está carregado positivamente, tá? Só que essa quantidade de elétrons que passa não vai neutralizar o outro corpo. Então o que acontece? Eles tendem a dividir essas cargas. Se as esferas fossem idênticas, feitas do mesmo material, do mesmo tamanho, mesmo massa, tudo, eles ficariam com a mesma carga, tá? Aqui como é um exemplo, não vai acontecer isso. Então, no terceiro momento, quando você afasta uma esfera da outra, as duas vão estar carregadas positivamente. Beleza? Uma dica que tem é que em Enem, em vestibular, cai muito. Sempre quando cai exercício dessa natureza, com esferas, sempre são idênticas e aqui as cargas vão sempre dividindo por 2, tá? As cargas iniciais são iguais à soma das cargas finais, então a gente vai ver isso mais para frente para correr bem. O processo de eletrização por indução, o corpo carregado ele não chega a entrar em contato, por isso ele induz a carga elétrica do corpo. Então na figura 1 aqui, nós temos dois corpos, estão neutros. Aí eu chego um corpo aqui que está carregado negativamente, está com excesso de elétrons, mas não toca, tá? O outro corpo. E aí o que acontece? Esses corpos aqui têm que ser condutores, tá? Para acontecer isso aqui. As cargas positivas aqui, ó, são atraídas pelas cargas negativas. O que se movimenta dentro dos corpos aqui é o elétron, não o próton. Então as cargas negativas aqui exercem uma força que repele as cargas negativas. Então elas tendem a ficar mais nesse corpo do que nesse. Ok? Entenderam? Aí o que acontece? Aí depois você afasta os dois corpos, sem tocar aqui. Um fica carregado positivamente, outro negativamente, tá? Isso é eletrização por indução, ok? Bom, chegamos aqui ao finalzinho da nossa pequena aula aqui, para dar um auxílio para o pessoal. Então vou passar para vocês a atividade 1, 2, 3 e 4, das páginas 65 e 66 do PET do terceiro ano, no volume 1, tá? Muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo até o final e qualquer dúvida a gente conversa lá no Classroom.